Midiane está inaugurando, então, hoje, dia 25/11, 9 horas da manhã. Um bom dia a todos. Vamos começar mais uma nova ação da CAEM, o plantão de dúvidas. Qual é o objetivo dessa ação? É que exista um espaço de interação entre os nossos consultores e os Uhum. diretores, onde eles podem trazer dúvidas, de assuntos variados. Hoje, em especial, nós estamos com a especialista de finanças, a BPO, Midiane Nascimento, então ela Nossa, vai poder responder várias questões a respeito de finanças. E vai ser um espaço onde, por uma hora, um consultor credenciado vai estar disponível para responder as questões dos nossos diretores, e caso haja algum espaço, eu mesma vou inteirando com, no caso hoje, com a Midiane, e assim vai ser, né, Midiane? Muito legal. obrigada Sim, pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, e imagina, vamos obrigada eu. iniciar, então, essa nova modalidade da CAEM. Eu vou trazer uma pauta aqui que serve para vários colegas e que é muito comum de acontecer, né? É Uhum. uma situação que a gente vê bastante. A mistura da conta pessoa jurídica, pessoa física, ou seja, da pessoa mexer na conta da escola como se fosse dela mesma, né? Sim, É uma situação que eu me deparo assim diariamente aqui com os colegas. Ah, mas é isso aqui. Não, eu só peguei fui só fazer uma comprinha. Ah, foi só pagou meu plano de saúde. Ai, enfim. E aí acontece aquela situação plano B, que o diretor, a diretora, o gestor, ele vem falar assim, mas eu nem tive retirada. sim, Você pode dar uma geral para a gente sobre essa situação? Eu sei que você já está com algumas escolas e com certeza você já deve estar passando por isso. sim. É uma realidade, né? Essa mistura das contas da pessoa jurídica com a pessoa física. E é o que você falou, eu vou entrar bem, eu vou entrar nesses assim, detalhes. Eu não retirei nada. E quando você pega para fazer a análise, porque primeiro você faz uma pré-análise, né? Você vai estudar aquelas saídas do banco. Então você começa a perguntar, porque você precisa alocar tudo num centro de custo, em categorias, né? Essa categoria administrativa, até para você poder fazer um ponto de equilíbrio, para pegar a margem de contribuição. Então, você precisa saber e dominar todos os custos da escola, né, do local. E, de repente, você se depara com uma conta foi uma farmácia, foi um almoço, esse convênio é pessoal? É meu pessoal. E no final você escuta, nossa, eu não retirei nada. E quando você soma, falando, você está retirando um valor X por mês e pensa o seguinte, o que que precisa ser feito, né? Precisa ter realmente uma retirada, um valor cheio, tipo, eu vou retirar um exemplo, 5 mil. E esse valor vai para a conta numa determinada data, e a pessoa fica responsável por esse valor. Se vai retirar alguma coisa a mais, precisa avisar, né? Olha, é, eu preciso retirar X valor, porque quando você tem um fluxo de caixa elaborado, que está tudo bem, e você consegue enxergar que aquele valor, se vai ou não conseguir retirar o valor, né? Porque quando você começa a retirar pequenas quantidades, pequenos valores no final do dia, gente, às vezes dá um valor absurdo, R$ 1.000, R$ 1.500. E esse R$ 1.500, R$ 1.000 é uma conta que talvez esteja em atraso ou que vai acontecer ainda na próxima semana. Então, tem essas previsões, essas provisões. Pagamentos da semana, entradas, saídas. A gente vai conseguir pagar? Não. O que que a gente pode fazer? Vamos fazer isso. As retiradas dos sócios, né, diretores, elas precisam precisa realmente ser numa data específica. Vamos todo dia 5, todo dia 15. Misturar as contas realmente dá um trabalho muito grande. E para você conseguir reestruturar isso depois, é muito mais complicado, porque você já tem aquele vício da retirada, né? Qualquer coisinha você já eu vou retirar da escola. Aí qualquer coisa eu vou pagar vou pegar o cartão e vou pagar com a conta da escola. Precisa separar. Precisa separar, porque a maioria das escolas, elas são saudáveis. Se você coloca lá para fazer a margem de contribuição em ponto de equilíbrio,
a maioria tem uma margem de contribuição muito bacana. O que que acontece? O cenário um você demonstra isso. No cenário 2 vem todas as contas que a escola tem naquele momento. Algumas contas em atraso ou não, enfim. Quando junta o montante, aí você vê que realmente no cenário 2 já a margem de contribuição já não está muito legal, o ponto de equilíbrio para cobrar uma aula já está muito acima, né? Então, por isso que tem que fazer essa divisão. E é muito É, importante isso, pessoal. eu vou, para quem Acredite. entrou, Giovanni, bom dia, e Ailton também, bom dia, bem-vindos. Nós estávamos falando sobre Bom dia, bom o dia, bom dia. caos que Bom dia. misturar conta pessoa jurídica e pessoa física da escola, né? Quando chega aquele negócio e fala assim, eu vou, o plano de saúde a escola vai pagar. Eu estou precisando pagar a conta da internet, vou pagar com a escola. E aí, no fim, o que que acontece? O diretor e o gestor chega no final do mês e fala, puxa, eu não retirei nada, como se aquelas contas particulares dele, pessoais, não fossem parte da retirada, porque uma, não é dívida, né? Mas não é um custo da empresa, né? Não é um custo da escola, é um custo da pessoa física, do diretor, que, como o Midiane estava falando, tem que ter uma retirada com uma data fixa. Gente, isso daí é uma dor muito grande que a gente vê nas escolas, porque existe uma bagunça. Para a gente alinhar essa bagunça, vai ter um momento de sofrimento, né? Então, vai ter algum caos ali para gerar Sim, um conforto num segundo momento. É sim, isso, Mediane? é isso mesmo. E vai gerar um caos mesmo. Por quê? É, Porque quando a gente começa a fazer o controle do fluxo de caixa diário, como é feito, você precisa, todo dia, você estar em contato com a pessoa, ou com a empresa, no dia a dia, e você vai perguntar, essa retirada foi o quê? O que que foi isso? O que que foi? Então, você sempre tem que estar chamando a atenção, pessoal, mas olha, esse mês é um exemplo, né? Primeiro mês a gente vai fazer um estudo, no segundo vai determinar um valor e realmente vai ser aquele valor por mês, mais ou menos R$ 10.000 por mês para vocês pagarem, é um exemplo, tá, pessoal? Não quer dizer que seja esse valor, é um valor fictício, para poder pagar todas as contas, pessoa física, mas tem que sair. Por quê? Tem que sair, até um balanço mesmo. Uma contabilidade não consegue fazer um balanço patrimonial, não tem como, né? Você pegar, mesmo você sendo um sócio da empresa, não tem como, ela precisa ter uma nota fiscal, ou enfim, não tem nota, tem um recibo, e pode sair como distribuição de lucros? Pode, mas isso depende bastante. Às vezes tem que colocar lá no ativo, como empréstimo da empresa para o sócio, e não é o caso, né? Isso já é um cenário mais pessimista que eu estou falando aqui. Mas realmente precisa ter um valor fixo mensal. A escola tem que determinar junto com o profissional. Olha, eu vou retirar X valor, é possível? Sim, no dia 10, ok. Então, no dia 10 vai fazer essa retirada, vai passar para o sócio, e o sócio vai administrar esse valor na sua vida pessoal, né? E tudo que sair do extrato bancário tem que ser realmente os custos da escola, e isso é muito importante, essa divisão. Até para vocês terem um ponto de equilíbrio real, para vocês conseguirem fazer uma precificação correta, para não misturar de fato, sabe? Porque quando começa a misturar, fica bem complicado. E a é. transparência também, né? É importante falar. Esses R$ 100 foi realmente uma retirada que eu fiz para pagar alguma coisa para mim. Porque a gente precisa ter esses números claros, né? Para poder provar para vocês: olha, a escola é realmente rentável, ela é uma escola saudável, só que o que está acontecendo é isso, tá? Muitas retiradas que não estão previstas a acontecer e acabam que algumas contas ficam para trás porque tem aquela retirada semanal que poderia ter sido melhor organizada. Uma outra coisa que acontece também, antes de passar, depois perguntar também para os colegas, é a pessoa retirar, não tendo uma noção da lucratividade que ela está tendo na escola. Então, por exemplo, eu preciso, aqui números, gente, hipotéticos, eu Uhum. preciso de 5.000 por mês para viver. Mas será que a escola está tendo essa condição de Condições? te pagar 5.000? Então, também, como é que funciona isso em termos de percentual, de cálculo mediano? E como é que isso pode ser feito pelo gestor? Porque é assim, né? Não é quanto eu preciso, é quanto a escola pode, né? É.
Então, isso vai depender bastante da saúde financeira da escola, né? Quando você começa a fazer esse estudo, pelo menos as escolas que eu atendi, que eu estou atendendo, eu comecei a perceber o seguinte: todas elas têm uma rentabilidade bacana. Quando vai tirar os custos com os professores, o espaço físico e tudo, que eu faça a margem de contribuição, um ponto de equilíbrio, tá ok. Faz sentido o que está acontecendo, sabe? E esse é um ponto bem delicado, né, Valéria, de se falar, porque realmente é o que você disse. Quando você tem um certo costume de retirar um valor da escola todos os meses, mas que realmente você começa a notar que tem valores que não precisavam de retiradas, o sócio está utilizando para fazer coisas pessoais, assim, eu posso te dizer, né? E quando vem uma pessoa do financeiro, começa a fazer análise, olha, você vai te retirar R$ 5.000. Isso depende muito da situação financeira da situação financeira do momento, né? Então, o consultor financeiro vai indicar, olha, você vai conseguir retirar 5, você vai conseguir retirar 10, você vai conseguir retirar 2. Infelizmente, esse mês você não vai conseguir retirar nada, é um exemplo, né? Então, isso depende muito da situação financeira da empresa, resumindo. Não tem uma, como é que se fala? É, uma receita correta, assim, sabe? Se a sua escola está bem, ela está vindo bem, tá tudo bem, vocês fazem muito importante também, né? Acho que a Valéria também vai abordar esse assunto de como ganhar um dinheiro extra com as audições e recitais. Se você faz um recital no final do ano sempre tem bastante, tem imposto para pagar sobre folha, tem a questão do 13º salário. Então, assim, essas coisas, os recitais, audições são muito importantes, né? Para você conseguir realmente levantar um dinheiro para poder pagar. Mas assim, não tem a gente precisa fazer um estudo, Valéria, para te falar a verdade. Porque assim, cada escola tem um modelo de gestão, né? Ele segue um padrão, mas na maioria das vezes tem escola que não paga aluguel, por exemplo, então custo fixo, né? A despesa fixa variável dela já é maior, né? Já é menor, porque não tem um aluguel para pagar. E tem escola já que paga o aluguel do espaço, então vai ter a retirada vai ser menor, a retirada vai ser maior. Mas quando a gente finaliza o estudo e fala assim, olha, você vai conseguir retirar X valor, não vamos conseguir mais que isso. A gente precisa sempre lembrar que é sempre vezes 12, né? Eu te falo que você vai tirar 15. E você retira 5 e você retira 20, gente, é 5.000 a mais vezes 12. Isso vai estourar em algum momento, né? E o fluxo de caixa vai te mostrar isso. Isso vai estourar em algum momento. Essa diferença dos 5.000, em algum momento, vai fazer diferença. E no decorrer do ano, você não percebe, quer dizer, você percebe, você verifica, você fala, mas depois o diretor vem, né? Meu Deus, mas onde foi o dinheiro? Eu não estou conseguindo entender. Foi os 5 Outras, mil a mais que retirou. É isso, é, né? Vai acumulando 5.000 em janeiro, mais 5.000 em fevereiro são 10, mais 5 em março são 15. Isso vai trazendo um valor retroativo se por um acaso não chegar mais alunos, não tiver mais receitas. Então é isso, sempre vai acumulando, né? É sempre o valor vezes 12. uma outra situação que eu percebi também é o seguinte: algumas escolas vendem pacote, vamos supor, de 6 meses, de 12 meses, ou de Aham, 20 aulas, 44 aulas, enfim. Vende, uma coisa maior que o mês. uhum, Geralmente, eles podem, às vezes, parcelar no cartão e, com isso, ter a possibilidade de antecipar esses valores com o cartão. Tendo uma taxa, a gente sabe bem que é uma taxa abusiva para desconto, aham, mas a escola acha que precisa e tira isso. Coloca isso no caixa e não percebe que é para aquele valor, é para 12 meses, é para 10 aham, meses e começa a usar. uhum. Então, queria seu olhar sobre isso também. Isso realmente é um problema também. Porque acho que a maioria de vocês trabalha com emusis, né? A maioria. Isso. Ou qualquer sistema, pessoal. O sistema vai te mostrar que no mês você tem para receber R$ 99.000. É um exemplo, né? Você começa a fazer as baixas e você começa a trazer a receita, começa a baixar dentro do sistema. E você está aguardando aquele valor de 99, mas na verdade você começa no final do mês, quando você põe no fluxo de caixa, você só recebeu 75.
Para onde foram? Outros valores, o que que aconteceu? É antecipação. Antecipação de cartão. Então, você não vai receber aquele valor completo, né? Você antecipa um mês, você está antecipando os 12 meses. Isso é um problema muito grave. Às vezes, até as operadoras oferecem para você um valor bacana, mas a partir do momento que você. Bacana sim, né? Não é tão bacana, porque você tem que pagar a taxa do cartão. Se você divide em 12 vezes, você tem que pagar a taxa em 12, que é muito alta já. E fora a taxa, você paga a taxa de antecipação em cima daquele valor. Então, assim, não é uma coisa bacana para se fazer, de fato. Antecipação é só se for realmente, assim, muito necessário, né? E precisa sempre o que eu falo, é sempre bom fazer um estudo. Porque o seu fluxo de caixa, se o aluno pagou os 12 meses, ele está guardando aquele valor cada mês, né? Ele está guardando o valor para janeiro, fevereiro, março, você recebe tudo em janeiro, você está criando. Primeira coisa, vocês não vão pagar o professor de vocês, né? Eu paguei 12 parcelas, você não vai pegar as 12 parcelas, né? Já tirar o valor do professor. Então, você já está gerando aí uma receita, uma despesa a mais nos outros meses que talvez você não vá conseguir suprir, né? Então, antecipação de cartões realmente é uma coisa que só se você tiver já um costume de fazer, já está num ciclo que o seu fluxo de caixa já se adaptou a isso, e mesmo assim é muito perigoso, né? E ok, mas o conselho é realmente tentar não fazer isso. Isso realmente é uma É. coisa bem. Ele é grave, tá? É grave. Antes de eu abrir de novo, eu vou fazer mais uma pontuação que isso é interessante também. É, quando você vende um pacote, né, Uhum, você já está dando uma possibilidade para o pacote ser interessante, com certeza você está dando um valor menor do que o sim, praticado no mês a mês. Se o seu professor é comissionado, é, aí fica também o percentual. Vamos supor se é percentual ou hora-aula, ele vai ter uma representatividade diferente na mensalidade do pacote e da mensalidade mês a mês. sim. Então, eu acho que as escolas precisam tomar cuidado com isso, né? Porque vamos supor, desculpa, no mês a mês eu cobro R$ 400 por mês. No Tá? pacote eu cobro 350, mas eu Uhum, pago para o professor como se fosse a aula normal de 400. Eu pago uhum. 4 vezes 4, 16. Oita! É, eu quarenta por também já aqui. cento de R$ 400. 160. 4 vezes 4, Uhum, 16. Né? E aí a representatividade para o mês que eu vendi um pacote, ele vai ser mais que 40, ele vai representar mais que 40%. Então eu sim, acho que é um detalhe que, se vocês ainda não estão pensando, precisa ser revisto. Ou fazer ser proporcional ao valor negociado com o aluno, ou seja, variável conforme o pacote, ou ter sim. uma hora aula que faça essa média, né, entre que se encaixe melhor, porque senão é outra perda que os diretores podem ter, né, Mediane? Sim, exatamente. Eu entendo, né? Todas as escolas que eu atendi até hoje, eles cobram um valor percentual em cima da mensalidade, né? Em cima da mensalidade que o aluno paga, né? Então, isso é conversado dentro da escola com o professor. Então, inclusive, essa média é feita, quando é feita a margem de contribuição, né, que é o cálculo do custo de serviços prestados, é feito em cima. Quanto você paga para o seu professor? 40% é um exemplo, 35%, 50%. Então, eu já faço esse cálculo e jogo lá na margem para tirar a margem de contribuição. Mas, assim, tem escola que é o que a Valéria disse, né? Eles cobram esse valor não muda, né? Então, precisa realmente fazer o cálculo. E uma coisa também muito importante, né? É, sobre a questão dos valores diferentes das mensalidades. Tem escola que o valor é gritante, assim, a escola cobra 400 e cobra 180, não faz sentido, não faz sentido, sabe? E você pergunta, mas por que não? Porque conversei no dia, no momento, e a pessoa não pode. Então, assim, quando você vai fazer o ponto de equilíbrio te mostra o seguinte, que para você é, começar a pagar suas contas, para você pagar suas contas e a partir daquele valor
você ter lucro é R$ 250, é R$ 250 para todo mundo. O ponto de equilíbrio ele não vai mudar. Assim, R$ 250 para mim, 230 para outro, não. É 250 para todos. Mas às vezes, quando você começa a fazer esse cálculo, começa a, enfim, é complicado, é difícil, né? Você precisa ter. Você pode fazer três, um ou dois, três pacotes. Eu sei que o Giovanni que colocou, né? Ele está fazendo bastante pergunta. Isso Na aí. teoria, você fala, né, Giovanni? Mas na verdade, assim, precisa ser uma. Eu trabalhei com uma escola que fazia. Eu trabalho com uma escola que fazia exatamente isso. Então, a minha primeira pergunta foi essa, quando eu entrei para fazer análise: por que que os valores são diferentes? Ah, porque eu faço o seguinte: aqui é débito recorrente, o valor da mensalidade é X, e se ele fizer em débito recorrente, eu dou R$ 20 de desconto. Falei, mas por que isso? Não faz sentido. Você já tem. O débito recorrente é o cartão de crédito. Você já tem a tarifa do cartão de crédito. Por que que você está dando esse desconto? Vamos fazer um teste? Você vai falar que a mensalidade é X e pronto. Você vai ver que isso não vai mudar nada. E não mudou nada. Então, aquela questão que a pessoa, que ele achava que o débito recorrente era mais atrativo porque dava R$ 20 de desconto, na verdade não era. A pessoa não está atrás de R$ 20 de desconto, ela está atrás de uma praticidade. Ela vai ter o valor da mensalidade descontado todos os meses da, do cartão de crédito dela, né? E pronto, é isso. Então, assim, precisa fazer testes. E devagar, claro, foi o que a gente fez. Foi um estudo que a gente fez. A gente foi devagar. Olha, você vai tirar isso. Se alguém reclamar, você me avisa. Gente, ninguém reclamou. É uma escola de 600 alunos. Não reclamaram. Aumenta um pouco a mensalidade. Alguém reclamou? Não reclamaram. Aumenta um pouquinho o valor da apresentação, da audição. Não reclamaram. Então, assim, às vezes a gente tem aquela questão de vocês têm que confiar no serviço que vocês entregam, a primeira coisa. Se vocês estão entregando um serviço bacana, gente, isso é marketing mesmo, isso é o que você aprende na faculdade. É o preço, né? Não é o preço que você está pagando, né? É a experiência que você está dando para o seu aluno. Então, eu tenho um exemplo, eu vou dar o meu exemplo, tá? Eu tenho dois filhos, os dois, um virou músico e já é professor, e o outro entrou na aula de bateria com 6 anos, né? Então, ele tem 13 hoje. E todos os anos aumenta a mensalidade. E assim, e eu nunca reclamei. Não é porque, né? Porque aquilo é uma coisa bacana para mim, é uma experiência muito bacana para o meu filho, é uma experiência bacana para mim. A escola me supre, e eu sei que todos os anos vai ter um aumento. Então, assim, a gente precisa pensar que, tirar um pouco também esse paradigma de, gente, eu vou oferecer um valor a maior, o aluno vai reclamar. Não, vai fazendo um teste devagar, né? Tira aquela questão da promoção, às vezes, eu vou dar R$ 10 de desconto, vai tirando aos pouquinhos, vai fazendo esse teste, você vai ver, a pessoa não vai, é que ela não vai sentir, mas ela não vai reclamar. Não, tudo bem, porque a experiência que você está entregando para o aluno, né? Precisa fazer esse teste. Então, assim, às vezes tirar um pouco, não é só na teoria, tira um pouco, vamos pôr em prática também essa questão. É delicado, é um assunto delicado, aumento é um assunto delicado, mas também não é um bicho de sete cabeças, e às vezes é uma saída para vocês, né? Vocês ficam um pouco receosos de oferecer esse aumento, mas faz um teste devagar que nessa escola deu certo. E a gente está falando de 600 alunos, pessoal. E foi feito um É. estudo durante um mês, para Deixa eu vocês terem uma comentar ideia. aqui. O Giovanni primeiro ele falou do percentual para o professor. Aqui na Uhum, Vanguard vai de 39 a 41. A tá, gente tem um estudo já bem antigo, Midiane, onde a gente aconselha, onde aconselhamos a trabalhar em torno de 35% e chegar a sim, 40%. tá, Mas, Giovanni, eu já vi gente pagando 55, já vi gente pagando 60, já sim, vi gente pagando 70, já vi gente pagando 100. sim, Tudo depende de quanto você quer ou você precisa daquele profissional junto a você. Vou contar é, exemplos. O ideal seria você trabalhar com 35%, chegar no máximo a 40%, com benefícios. Por exemplo, 35%. Ah, meu professor fez um doutorado. 36%. Ah, meu professor fez um curso adicional, enfim.
É um professor sensacional, contar com mais de 3 anos de casa, sobe um pouquinho. Então, mas chegar até uns 40%, isso é numa escola num padrão normal. O que que acontece, ou o que você poderia fazer para premiar profissionais por alguma coisa adicional? Por exemplo, meu professor não teve nenhuma desistência esse mês, então eu vou dar um bônus para ele de R$ 100. Meu professor converteu todas as aulas demo em matrícula. Vou dar um bônus para ele sobre as matrículas. Então, com artifícios, sem mexer muito no fixo dele, ou seja, no pagamento. Outra coisa que eu gosto de recomendar também é em cima vamos supor, do MEI. Olha, quem passar no ano inteiro tiver o menor índice de faltas, né? Falta de professor também é outro assunto cruel. Eu vou pagar a tarifa ou a taxa do MEI. Então, Ah, legal. criar Uhum. artifícios, né? Já sugeri até plano de saúde. O plano de saúde de MEI é um plano de saúde acessível, às vezes com R$ 60 por mês, você faz esse benefício, você traz esse benefício para o professor sem mexer na gratificação mensal dele. Deixa eu só fazer mais um assunto aqui que ele perguntou também, Midiane, sobre reforma tributária. Nós vamos ter um material específico sobre reforma tributária, com um especialista da área, para trazer, né, os novos modelos de negócio, que vai mudar o municipal, né, as taxas municipais e estaduais vão se misturar, mas é tudo tranquilo, viu, Giovanni? Aliás, para todo mundo. Nada de grandes mudanças para quem é pequena, micro e média empresa. Vai Sim, é afetar, como verdade. sempre, os maiores. A nós, Sim, nada vai ser tão significativo. exatamente. E a outra coisa, o que aumenta é justamente as aulas de teoria. Ah, sim. Quando a partir do momento que você tem esse 35 até 40%, no caso você vai a 41% de participação, você consegue embutir aos meus olhos essas aulas bônus, né, que seria aula de teoria, você consegue pagar o professor, porque é uma aula coletiva, né? Aula de prática de banda, embora Uhum, muitas escolas estejam já cobrando a prática de banda à parte, né? Ela, sim, num primeiro momento, para ser atrativa, ela pode estar no pacote, no segundo momento, você pode trazer essa prática de banda para ter um valor nem que menor. Mas, enfim, você deve ter um brand aí que caiba pagar esse profissional para aulas coletivas pontuais, teoria, coral e prática de banda. Tá? Deixa eu só ver se tem mais aqui, mais duas mensagens. Giovanni, obrigado. Aqui está no pacote. É isso aí. Mas depois, Giovanni, você pode colocar a prática de banda no, como uma atividade à parte, né? Vou te dar até mais uma estratégia que pode funcionar para você. Vender um pacote X, vamos supor, R$ 400. Olha, R$ 400, você tem direito à teoria, tem direito a canto coral, tem direito à prática de banda. Ah, mas eu não posso, puxa, esse valor está tão alto. Olha, eu tenho um outro pacote para você que é R$ 350, 320, mas é só até as 2 horas da tarde, vamos supor. Você pega o seu período onde você não tem procura, onde as suas salas estão ociosas. Tenta vender aquele pacote mais barato, mas sem os adicionais, sem teoria, sem prática de banda e sem canto coral. É uma outra possibilidade. Tá bom, sim, Giovanni? Né? O ideal é que à frente, né, a gente está instaurando as práticas de banda. A partir do momento que isso já tiver estável, aí sim a possibilidade de, como disse a Mediane, aos poucos, né, step by sim, step, a gente é, vai agregando os valores, né? sim, São possibilidades, gente, não existe verdade absoluta. A gente está dando sugestões, cada um conhece seu público, cada um conhece seu professor, o sim. seu cliente, né? Mas são sugestões que vocês podem filtrar. O que que você Quando achou a de gente tudo isso que eu falei, Mediane?
Não, é, o que você falou é isso, e sempre, eu falo sempre aos poucos, né? Eu falo, porque assim, gente, até quando você contrata um funcionário, você precisa de 3 meses para ver se aquela pessoa se encaixa ou não. Na vida financeira é a mesma coisa. É só vocês prestarem atenção, não vou mais usar o cartão de crédito. Beleza, mas você usou esse mês, o próximo mês vai vir uma fatura para você pagar, você vai pagar. O outro mês vai vir alguma coisa ainda que você pode ter pago. No terceiro mês vai começar aquela dívida, começa a baixar. Você começa a sentir que realmente está mais confortável. Entendeu? É assim, começa a aparecer resultado de qualquer coisa que vocês vão fazer depois dos 3 meses. Isso é ponto. Vocês podem prestar atenção no que eu estou falando, guardar isso assim para a vida de vocês, né? Qualquer coisa que vocês forem implantar. Começou um mês, aí no próximo mês começa a engatar mais, aí no terceiro mês você já começa a receber o valor total do que você está proporcionando, o seu fluxo de caixa começa a ter aquele respiro que vocês precisam, né? E essa questão do imposto que a Valéria falou, não é o caso de vocês, né? Mas o lucro real, não sei se tem alguém no lucro real aqui. E às vezes pode ter, né, Valéria? Simples Hã? Nacional. É, aqui nós temos desde ME Uhum. até Simples Nacional, é a Só maioria. simples, não Não tem, não tem. conheço, desconheço alguém que trabalhe por real, a não ser quando a empresa talvez esteja misturada com vendas, pode Uhum. até ser que, né, quem tem comércio pode ser, mas eu desconheço até esse momento. Não, eu falo do lucro real aqui porque, como é uma empresa de serviço, de prestação de serviços, e tem muitos professores, né? Se acontecer um dia de vocês terem que optar porque saiu do regime Simples Nacional, o ideal seria optar pelo lucro real. Ele é mais chatinho, né? Porque você precisa realmente prestar contas de tudo, conta de luz, aluguel. Então você consegue reter créditos de PIS e COFINS de aluguel, conta de água, conta de luz. E o mais importante, os professores, né? Para quem emite nota fiscal, quem gera essa nota fiscal para a empresa, você também consegue gerar um crédito de PIS e COFINS que você consegue abater nos impostos, né? Quando é uma empresa de serviços. Então, só, né? Aí, de repente cresce tanto que vocês precisam sair do Simples Nacional. Se fosse optar, realmente seria, o ideal seria o lucro real, né? Até porque você só vai pagar alguns impostos se gerar um lucro. Então, aí vocês conseguem fazer, né? Alguma, alguma manobra para o Simples, enfim, mas é isso. Ótimo. Só comentando a questão do imposto É que a Valéria verdade. As falou. pessoas estão muito preocupadas, mas não há porquê tudo isso. Enfim, Não, não tem. É, porque deixa, na verdade não vai mudar muita coisa pra gente mesmo. é isso aí. Ailton, Anderleia, que entraram depois. Giovanni mandou por escrito. Ailton tem alguma questão específica. Anderleia tem alguma. Aliás, bem-vinda, querida. Alguém tem alguma questão? Pode digitar ou a gente abre o microfone, vocês abrem o microfone. Estamos à disposição. É um plantão de dúvidas. O assunto não precisa ter sequência, desde que seja Exatamente. das finanças. Olá, Valéria, o Ailton aqui, tudo bem? Bom dia, bom dia. Bom Bom dia. dia, Bom dia, bom dia. Midiane Ailton, um diretor muito querido. Ele é da Bateras Beach, é Vila Leopoldina, né? Isso. Ele está aqui na Vila Leopoldina, em São Paulo. Bem-vindo, Tudo bem, querido. Está Ailton? aberto aí, Prazer. fica à vontade. Até o momento aqui tá bem interessante, né? Porque eu tenho mais um sócio, né? E eu cuido um pouco mais dessa parte da parte financeira, né? Então tem que estar sempre ligado aí no que tá acontecendo. Eu vi que vocês comentaram dois assuntos importantes aí, né? A primeira aí é a questão da divisão, né, de lucros aí referente à saúde financeira da empresa. No segundo momento aí das despesas aí, o quanto se gasta aí para poder ter esse recurso, né? O professor ali no dia a dia, como é que paga, né? Como é que é feito? A minha dúvida é a seguinte, eu acho que até que o Giovanni já até fez a pergunta aqui e a Valéria acabou bem que respondendo ali o range ali da proporção ali do que é feito o pagamento ali. Mas existe alguma referente ao pagamento, assim, hoje a gente trabalha com alguns bônus lá, né, igual a Valéria comentou, né, se você não perder aluno, você ganha X, né, ou se você tem uma carteira de alunos, a cada X alunos a gente aumenta um pouco o seu valor, então a gente vai fazendo a escadinha.
Mas, por exemplo, como é que a gente consegue, uma dúvida que eu tenho é como que a gente consegue, por exemplo, fazer uma projeção, por exemplo, um ticket médio de R$ 400 aí, pagando aí numa média de 35 a 40%. Só que dentro desse percentual, esse professor de repente dispara naquele mês e o degrau dele sobe, aí a minha margem baixa. Existe uma forma de fazer uma previsão para que isso não aconteça? Existe alguma coisa assim que a gente consiga fazer? Você pode fazer, tudo bem, Ailton, você costuma trabalhar com fluxo de caixa diário ou mensal? Você tem essa ferramenta? A gente usa o Emuses aqui. Mas você usa o fluxo de caixa do Emusis? Não, eu Ou uso uma mais a. planilha separada? Não, eu pego o que entra e vou dando baixo. Tá. Assim, Então, eu não misturo assim, o saldo bancário, ele não está dentro da minha entrada e saída, vamos dizer assim. tá. Não, porque assim, eu falo muito do fluxo de caixa, pessoal. Eu falo muito do fluxo de caixa em qualquer lugar que eu falo. Por quê? Porque o fluxo de caixa, ele é diário, né? Ele é uma ferramenta muito importante. Eu vou chegar na sua resposta, Ailton. Dentro de um fluxo de caixa, você consegue fazer essa provisão. Você vai começar a ter uma média mensal das retiradas, das entradas, até esse boom mesmo que você está falando, você consegue projetar. Porque o fluxo de caixa ele vai te dar esse número, né? O fluxo de caixa anual. Vamos pensar assim, o ano de 2024 comparado ao ano de 2025. Quando você fecha o ano de 2025, você já tem que ter, o profissional já tem que ter em janeiro, esse fluxo de caixa inteiro dos 12 meses de 2026 provisionado, tá? Todas as saídas, todas as entradas, percentual de aumento da mensalidade, né? Que é um estudo que é feito, quanto que vai chegar ao final do mês, do ano a inflação, em cima dessa inflação, você vai jogar um percentual de aumento de recebimento, de o que vai aumentar no mês. Então, você consegue ter isso dentro de um fluxo de caixa, Hilton. Você consegue essa provisão sem você se assustar tanto, sabe? Em fevereiro, porque é sazonal, né? Eu acho que vamos pensar que em fevereiro temos o carnaval, né? Tem aluno que vai, na verdade, tem aluno que já está desistindo agora, né? Vocês já começaram a sentir isso. Então ele vai Tem voltar, isso. Tem né? sempre essa sazonalidade de subida e de Exatamente. descida, isso aí faz É. parte, né? Ele vai começar, os alunos que desistem, que eu comecei a prestar, a fazer esse estudo mesmo eu, Midiane, comecei a fazer esse estudo. Quem sabe um dia, quando eu for fazer um doutorado, isso é um estudo bacana de se fazer. Você começa a prestar atenção, a maioria dos alunos que desistem, né, pelo estudo que eu estou fazendo, eles são as pessoas que estão entrando no segundo do ensino médio, quando é adolescente, estão saindo, finalizando o terceiro do médio e estão entrando numa faculdade. Então, até eles entenderem que talvez para o estudo do vestibular, ok, tudo bem, mas quando ele entra numa faculdade que aquele instrumento vai fazer uma falta para ele, então a gente vai pensar que o aluno vai voltar lá para fevereiro e março, né? Mais ou menos isso. Então começa, o seu fluxo de caixa começa a aumentar lá no final de fevereiro, março, abril ele tá ok, em maio tá bombando, quando é em junho ele dá uma caída, não é isso? Então, assim, você consegue fazer essa provisão, você consegue pegar essa margem e para você não sentir tanto dentro de um fluxo de caixa. Tem mês que você vai pagar 75 para o professor, tem mês que você vai pagar. 75 assim, eu estou fazendo esse estudo em cima de uma escola que eu atendo. Tem 75 mil a folha inteira, tá? Tem mês que é 75 mil a folha, tem mês que é 83, tem mês que é 85, mas a gente sempre põe uma, uma provisão, se chama provisão de despesas. Um valor lá que eu não vou sentir se ele aumentar ou se ele abaixar, entendeu? Então, meu fluxo de caixa, por exemplo, eu vou receber 150 mil, e mesmo assim, que esses 150 mil que eu estou fazendo esse estudo, essa média, quando chega lá no final, minhas despesas são 115, é um exemplo, tá? Eu não vou sentir tanta essa diferença dessa margem, mas você consegue fazer esse estudo que eu estou falando, que você falou, quando você faz a precificação ou margem de contribuição. Você pode fazer o estudo da margem de contribuição mensal, Ailton, para ver como é que seu ponto de equilíbrio está mudando. E através desse estudo, você consegue fazer uma média para você ter mais ou menos uma noção
se você está realmente, se esse modo que você está fazendo para pagar o professor, se ele realmente faz algum sentido para a escola ou para você, entendeu? Porque, ok, é um bônus, você está segurando o professor, é legal, gostei, é interessante a forma de vocês de trabalhar, mas talvez não seja tão saudável assim para a escola. E nesse estudo, análise de fluxo vertical, horizontal, porcentagem, tudo isso você consegue fazer dentro do fluxo de caixa. Por isso que eu sempre falo do fluxo de caixa. Diário, né? Aquela conciliação diária, que você sabe todos os dias o que saiu realmente da sua conta, tá? Para você ter mais ou menos essa média aí de se faz sentido para você ou não estar fazendo esse pagamento para os professores. Entendi. Não, beleza. Gente, na realidade, Midiane, todos os músicos, a parte que mais dói é financeira, no E sentido de não, e você que consegue a fazer gente não numa. gosta, né? Ninguém Sim. gosta. Eu tenho um colega que fala, "Ai, se eu pudesse, eu dava aula de graça, porque todos aqui gostam do que fazem, né? E São aí, você. apaixonados. A Sim, parte financeira é sofrida em todos os sentidos, desde a situação do emocional que o músico ou o professor tem na parte de cobrança, quanto também na organizacional, né? A gente sim. percebe que não é a praia, né? Não, e ele consegue também fazer, Ailton, mensal, só esse professor. Quantos alunos tem, né? Você pega lá o valor da entrada, o valor que você paga para ele, e você consegue fazer um estudo em cima, inclusive, dos custos fixos, porque as despesas fixas, né? As despesas fixas, elas se tornam variáveis para vocês. Quanto mais aluno, mais despesa variável, a sua despesa variável fica menor. Você consegue fazer essa divisão. Você consegue saber exatamente se está fazendo sentido, se está dando realmente uma lucratividade, porque às vezes a impressão que você tem eu achei interessante o que você falou, né? É, às vezes o professor dá aquele boom e você não, você acha, foi isso que você disse, né? Vê se me corrija se eu estiver errada. E você Isso. acha que de repente talvez esteja pagando um valor maior e a escola está recebendo um valor menor, não é isso que você está Não, não, em dúvida? não seria nesse ponto. Eu só Uhum, queria tentar prever isso no meu estudo financeiro. Porque se acontece isso para mim é lindo, porque tá dando certo. Mas legal, assim, questão é só de organização financeira mesmo. Assim, para mim lá na frente, de repente, a gente criou um plano que talvez lá na frente não fique sustentável, entendeu? É só isso. Porque assim, entendi. quanto mais aluno tiver, melhor. Aí é Sim, só a gente fazer um passo antes, que é fazer nossa parte financeira aqui, né? Organizar para que quando isso ocorra, a gente não tenha o susto. E também tem o inverso. Se o professor perde o aluno, ele volta para trás. É para frente e para sim, trás, tá? Então, exatamente. se ele vai, ele sobe, se ele perder, ele perde. Então, se ele ganhou, ele ganhou um percentual, se ele perdeu, ele volta para trás. Então, é uma forma dele se manter ali, né, animado. Só que, assim, por trás disso tem um lado financeiro. Então, eu preciso tentar prever isso, fazer um estudo. É isso que a Valéria falou, assim, nesse mundo aqui de escolas, né? Você, assim, tem muita gente que é músico. Eu não sou músico, mas sou da área de TI. Então, assim, só que eu sou apaixonado por música. Então, assim, tem muita coisa que eu aprendo no dia a dia, assim, essa parte financeira, entendeu? Tem muita coisa que ainda falta para mim poder entender, né? Entendi. Bastante coisa eu faço aqui, mas, assim, ainda tem muitas coisas que eu preciso estar aprendendo no dia a dia nessa parte financeira ainda, entendeu? São provisões mesmo, Ailton, É, provisões, assim, você vai colocar todos os meses dentro de um fluxo de caixa o que realmente você paga. Mas como é que eu tenho essa média, Midiane, dos professores? Você vai criar uma média, né? Você sabe que todos os meses o valor que você paga, é um exemplo, novamente, é R$ 75.000, mas só que tem mês que vai ser 73, tem mês que vai ser 71, mas sempre usa a base dos 75 para fazer a provisão. Por quê? Porque você vai ter uma gordurinha ali, a gente chama de gordura financeira. Todo contas a pagar precisa ter uma gordura financeira, e o contas a receber você precisa realmente ter o que realmente vai receber. Não pode ter gordura aqui, tá? Você pode fazer uma provisão de aumento de porcentagem do que realmente vai ser cobrado. A partir de janeiro, a mensalidade vai aumentar R$ 20. Ok. Para todo mundo? É um exemplo. Não é para todos, a gente sabe, né? Às vezes tem aluno que acabou de entrar e acabou de fechar um pacote em dezembro, você não vai aumentar o pacote do aluno em janeiro, né?
Não faz sentido. Mas a maioria vai receber o aumento em janeiro. Então, você já tem essa provisão dentro do seu fluxo de caixa, né? Você precisa saber a data do vencimento do aumento do seu aluguel, para jogar essa provisão no fluxo de caixa, para quando chegar em março, é o aumento do aluguel, você estar lá com o valor de 1.200, na verdade vai para 1.700. Tudo isso dentro de um fluxo de caixa, ele te demonstra tudinho, e essa provisão também. Então, você vai jogar lá, eu tenho R$ 85.000 de custos com os professores todos os meses. Não é 85 cravado, mas também não é mais de 85, entendeu? É isso que eu preciso te dizer. Então, assim, um fluxo de caixa te demonstra isso, assim, com muita clareza, né? E por isso que eu sempre falo também das questões das datas de pagamento, que é sempre importante, né? Ah, meu professor sempre paga no dia 10, ótimo. A minha retirada sempre é no dia 5, legal. É dessa forma que a gente consegue fazer também essa provisão de retirada. Quando é que o dia que vocês recebem mais? Dia 10, ok. Então vamos pagar todos dia 10, a gente vai ficar com fluxo de caixa saudável. E eu sempre falo, né, o que o Giovanni falou na teoria, não, mas quando você joga dentro de um fluxo de caixa, pessoal, quando você tem um fluxo de caixa anual bem elaborado, estudado, você consegue fazer isso. Eu sou prova disso, assim, eu trabalhei numa empresa faz um tempo já, mas em 2017, eu entrei lá em 2015, em 2017 a gente saiu do vermelho. Nossa, tudo isso, mas foi uma análise, assim, foi difícil, mas conseguimos. Conseguimos e depois não saímos mais do azul, né? Mas foi um trabalho realmente bem elaborado de fluxo de caixa, onde ele teve essa provisão antecipadamente, tipo, em janeiro eu já sabia que em outubro a empresa ia sair do vermelho. Se seguisse exatamente aquele cronograma que a gente estava seguindo. Então, esse acompanhamento diário é chatinho, mas é o correto, né? Você tem que fazer a sua conciliação no final do dia ou no início do dia seguinte, você precisa ter sempre a conciliação do dia anterior, né? Para você ter uma visibilidade melhor. Olha, eu paguei isso, eu não paguei, falta isso. É necessário fazer esse controle e você consegue fazer isso, essa provisão. Muito bacana. Eu Entendi. queria aproveitar um gancho aqui, só porque eu falei que tem professor, às vezes, que recebe 100%. Então, só para dar um exemplo assim real, né? Vamos supor que vocês estivessem dentro da escola de vocês, o Mozar Mello dando aula, né? Ele ia ser um chamariz para vocês, né? Sem dúvida, um Kiko Loureiro. Então, valeria a pena eu investir 100% da mensalidade passar para ele e, com isso, ter mais alunos entrando, com uma estratégia, né? Por exemplo, olha, nesse momento eu estou sem aulas disponíveis, sem horários disponíveis para fazer aula com Mozart, mas você entra com o professor José, e assim, a primeira vaga que surgir com o professor Mozart Mello, você vai ser encaminhado para ele. E aí, logicamente, que os percentuais de alunos vão aumentar, só que com o Mozart Mello, você, de repente, só tem dois, três horários, né? Então, aí você pode pagar 100% para ele, porque esse professor está funcionando como uma ação de marketing, né? Bem Sim, interessante para vocês. Eu me é bem recordo bem interessante mesmo. que eu vi isso acontecer na real, com o Souza Lima, onde ele tinha o professor Henrique Pinto, para quem conheceu, de violão, e o professor Henrique Pinto levava 100% da mensalidade, mas só dava 3 aulas por semana, né? Mas fez a fama, né? Ah, eu vou ter aula, vou querer ter aula com o Henrique Pinto. Ah, tudo bem, vai ter aula com ele num dia. Não sei quando vai ser. Mas enquanto isso, choveu aluno lá no Souza Lima para fazer aula de violão, na expectativa que num determinado momento pudesse fazer aula com o Henrique Pinto, né? Que Foi legal. só uma pontuação, porque senão parece uma coisa solta, louca que eu falei, né? Uhum, Mas é uma estratégia de marketing. sim, e é uma estratégia de marketing bacana, né? É, Mas ô porque. Valéria, por Oi, exemplo, isso, Ailton, deixa eu só colocar uma pimentinha nisso daí que você está comentando. vamos lá. Isso não pode ocasionar um atrito com um professor que não é tão famoso quanto o outro, que, por exemplo, aí um professor desse ele entra, né? Ele é o famoso, vai tudo para ele. Aí o outro professor tá ali,
Aí o professor de nome enche a agenda dele com os 2 dias na semana, aí o outro só vai pegar se sobrar a vaga. Isso não pode dar um atrito na escola e Ah, sempre desmotivar pode. esse outro professor? Pode, com certeza pode. É Mas, na que tem. realidade, isso daí era uma conversa entre quatro paredes, né? No caso, esse profissional, o Mário, sempre foi muito ligeiro com isso. E as conversas ficavam entre quatro paredes. Isso é divulgado hoje porque o Henrique Pinto até já faleceu, Sim, mas era um diferencial. Ele passava alguma responsabilidade adicional para, teoricamente, justificar, né? Vamos supor, o Henrique Pinto, além de professor, ele também tinha a função de coordenador de ah, violão, tá. clássico, erudito, né? Então, teoricamente, justificava o pagamento A caso a presença dele, informação né? vazasse. Ah, Mas entendi. a ideia, né, era que essa informação, esse detalhe não fosse Exposto. exposto, exatamente. Tá bom, Deu para entender? perfeito. É Sim, sim. estratégia, né? Sim, sim. Não, faz sentido, só tem que estar alinhado para não ter problema com os demais, né? Ah, Que não, mas problema, Ailton, é esse que não tipo são de problema famosos. sempre dá. Por isso que a gente recomenda que sempre tenha um plano padrão, né? Sim, Professor entra aqui ganhando 35%. Depois de 2 anos pode passar 36%. Se fizer um doutorado, vai ganhar mais 1%. E as Uhum. bonificações também, que sejam bem claras, para evitar esse tipo de, de de atrito. confronto Sim, ou de desconforto, né, Ailton? sim, A gente sabe perfeito. que existe mesmo, né? Sim, acontece bastante. Então tá bom, obrigado. Nada, Ailton, sempre à disposição. Então, as coisas aí na sua escola, alguma coisa que foi falado vinha de encontro com sua dúvida? Como é que você está aí? Eu até estava escrevendo uma pergunta aí, daí a questão de questão de reajuste de mensalidade, a gente sempre tem uma incógnita ali, né? De que percentual, né? Se está sendo demais, se está sendo de menos, né? E também relacionando isso com relação a esse repasse aos professores, porque muita gente acha que às vezes a gente tem que, por a gente ter o reajuste da mensalidade, a gente também precisa reajustar para o professor. Isso eu não sei se é regra, né? Ou É, não, né? Então eu é. estava até escrevendo algo sobre isso para perguntar justamente essa questão de valores, de reajuste de mensalidade, né? Como é que tá nas escolas em geral aí, essa média de percentual aí, sabe? Né? Porque eu acho que cada região é cada região, né? Cada Exato, região valoriza mais a arte, tem região que não valoriza menos, né? A gente sabe um pouco sobre isso, né? Então, se você puder falar um pouco sobre isso, essa questão de reajuste mesmo, um percentual, assim, que em média as escolas usam, e se, via de regra, esse reajuste também tem que ser passado para os professores, ou não, isso é uma coisa que tem que analisar, né? Tem que, enfim, é algo que a gente sempre faz no início do ano ali, né, na volta às aulas, mas para ter uma noção, né, de como a gente está caminhando isso. também, né, Valéria? Eu vou só fazer um parecer antes de passar para a Midiane. Nós fizemos uma pesquisa durante, acho que foi no mês de outubro, e passamos para vocês nos grupos. É vago, né? Vamos falar, porque nós fizemos questões assim, até 5%, não vou aumentar, 5 e 10. Entre 5 e 10% foi o percentual de praticamente, acho que 70 e poucos por cento das escolas. É amplo, né? É Uhum. bem folgado, né? 5 e 10%. Nós temos escolas que gostam de alinhar o reajuste com o IPCA e coisas assim, né? Que a gente sabe que é completamente fake, né? Mas, na real, tem gente que gosta de justificar para o aluno o reajuste ou o índice que foi utilizado para esse reajuste. Aos meus olhos, depende muito de tudo quanto você investiu na sua escola. Então, você Uhum. pode falar que, por exemplo, você colocou ar-condicionado em todas as suas salas, você colocou instrumentos novos. Então, você tem justificativas que, devido a investimentos, o reajuste, nós não vamos falar em aumento,
O reajuste vai ser de 8%, um pouco acima da inflação declarada, por conta de investimentos que se fazem necessários ou fizeram necessários, né? Esses são alguns argumentos. Baseado na real também, como a energia é muito significativa no nosso meio. Então, todos esses elementos vão compor o percentual de reajuste para a sua mensalidade, né? São Sim. justificativas que você pode passar para o seu cliente, para o seu aluno. Logicamente que não dá para falar. Por exemplo, tem escola que diz que não vai aumentar nada porque fez um aumento no meio do ano. Tem escola que diz que vai aumentar 20% porque quer se posicionar melhor frente à concorrência do mercado, né? Então, existem fatores individuais, Andeleia, que vão também Sim. contribuir para o seu olhar frente à mensalidade. E, mais do que tudo, saber se seu aluno realmente vai concordar com o reajuste que você está aplicando, né? Se deve ou não Tudo. repassar para o seu professor, a partir do momento que você tem um acordo em percentual, sim, isso daí deve ser repassado ao professor, desde que esteja no seu contrato de prestação de serviço. Caso não, você pode avaliar a melhor maneira. Por exemplo, tem uma escola que paga 60% para o professor e viu que é um tiro no pé. Então, ela, como não tem esse contrato, o que que ela vai fazer? Ela vai reajustar a mensalidade dos alunos e não vai mexer no valor dos professores para ver se, a médio e longo prazo, ela consegue fazer um equilíbrio financeiro melhor, em relação ao comissionamento ou pagamento dos professores, tá? Certo, Eu certo. gostaria que, antes de encerrar aqui, se a Mediane, sobre esse aspecto que eu falei, o que que você considera, Mediane? A Mediane é especialista, eu sou vivencialista. Não, é o que você disse, a média é isso mesmo, Valéria, de 5 a 10%. A maioria pega 10% para aumentar pega o índice de 10, né? Então, vai depender bastante. Tudo que a Valéria falou, o que você está agregando, o que a sua escola está entregando para o aluno, né? Qual é a experiência? A gente fala muito em experiência do cliente, né? Experiência do aluno, que é o que vem, né, vem crescendo bastante. E isso realmente é muito importante. O que que a escola está entregando para o aluno? É o que a Valéria disse, um ar-condicionado na sala já faz toda a diferença. O ar-condicionado gera energia elétrica, que tem a questão do reajuste, pelo menos umas 3 vezes no ano a gente tem reajuste de energia elétrica. Então, isso já é realmente um ponto importantíssimo, né? Você está reajustando, porque você teve esses custos a mais durante o ano, é um reajuste plausível, né? As escolas, elas, vamos pegar, por exemplo, escola normal, particular, ela não tem reajuste de 10%, é muito mais que isso, né? Então, esse índice é um índice saudável, não é um índice ele está acima da inflação, sim, mas é um índice saudável. Você precisa colocar sempre isso dentro do seu contrato, que tem um aumento no início do ano, mas também tem aquele aumento depois do contrato de 12 meses também. Aí esse índice do contrato de 12 meses, você pode usar o índice do IPCA, sabe? Que é um pouco menor, para poder fazer esse reajuste, não precisa ser o valor do reajuste do início do ano, né? Ah, e 2 reajustes durante o ano? Às vezes vai ter 2 reajustes durante o ano. E aquilo que eu falei para vocês, pessoal, os alunos não vão sentir, são poucos que vão reclamar. De 100 alunos, 10 vão fazer alguma reclamação. Comecem a prestar atenção nisso, de verdade. Comecem a fazer essa métrica, sabe, que vocês precisam. Isso é uma questão de análise também, né? A gente, de pesquisa de mercado. Não precisa você montar um formulário para o aluno para falar sobre o reajuste. É claro que se você fizer isso, vai estar dando um tiro no pé, né? Não vai fazer isso, pelo amor de Deus. Mas começa a fazer o próprio Musis, no histórico de anotações, que é muito importante, eu uso muito o histórico de anotações do Emusis, tá? A aluna reclamou do aumento, a aluna foi super, não houve reclamação. Se chegar alguma coisa para vocês desse nível, só para vocês terem mais ou menos uma média.
E sobre a questão do aumento para os professores, é o que a Valéria disse, realmente, é preciso, é de bom tom você repassar isso, né? Se você tem um Deixa, contrato. eu vou só fazer um parênteses aqui que vai entrar no que você está falando. A Helena, que é aqui de Guarulhos, olha, Uhum. sobre o repasse aos professores, vou compartilhar algo com vocês. Uma professora foi na secretaria, tirou cópia da tabela de valores da mensalidade e foi questionar conosco que estava recebendo pouco. E fez a cópia na minha impressora. Ai, É gente. mole? Então, se o contrato é É, percentual, não tem o que é. falar, né? É, se está no contrato, realmente, né, ela tá. É uma questão de conversar. Quando você contrata o professor, o que você realmente vai pagar para ele, né? Olha, aqui a gente vai pagar 30% em cima da mensalidade, 35%. A maioria das escolas funcionam assim, né? Então, se você tem um aumento na mensalidade, você paga 35% do valor da mensalidade, é claro que o professor vai receber esse reajuste também, né? Mas isso é questão de conversar mesmo, né? Na hora que você for fechar com o seu professor, né? Com um profissional, isso aqui, fazer, se possível, um contratinho também é super importante, né? Acho que o Emusis dá essa opção de contrato. Eu sei que o contrato do aluno ele existe e talvez tenha que ser reformulado, porque eu já vi o contrato padrão do Emusis, e foi feita uma reformulação, né? Você pode inserir o seu contrato dentro da plataforma, mas assim, sempre fazer um contratinho de prestação de serviços, deixando isso bem claro, sabe? Entrando na questão jurídica, isso é até importante para vocês, né? Se caso acontecer alguma coisa, deixar super claro, é um prestador de serviço. Se puder emitir nota fiscal, melhor ainda, sabe? Inclusive, até melhor para o próprio profissional que não consegue enxergar isso, né? Que consegue, eu vou gerar imposto. Gente, é importante para ele também, né? Emitir uma nota. Inclusive, o MEI é um valor super baixinho, né? Quando você está no MEI. Então, assim, é uma segurança para ele emitir uma nota. E é tudo questão de se conversar mesmo. É isso Podem aí. acreditar. Deixa eu só falar Gente, uma coisa, Valéria. pois não, É, Odeleia? é que daí entendi certinho a colocação de vocês. Aí você colocou ali, vocês colocaram aquela questão da justificativa do porquê do aumento da mensalidade, ali explicar, né? Você deu o exemplo do ar-condicionado, tudo mais, toda a estrutura que você tem melhorias na escola, né? Mas Hum. e aí isso não estaria ali interligado, por exemplo, as pessoas questionam muito também o porquê da taxa de matrícula, né? O porquê cobrar taxa de matrícula. Né, né, precisa, por quê? Né? Não é só porque todas as escolas cobram, porque é uma coisa, mas também, na verdade, eu ligaria isso aí. Então, isso aí já seria um outro tipo de argumento, né, para poder falar da taxa de matrícula, do porquê. Eu vou colocar aqui a minha experiência, né, a visão Uhum. que a gente tem pelas escolas em geral. A taxa de matrícula é saudável. Aos meus olhos, ela é uma carta na manga para a escola. Vamos supor que você cobre a taxa de matrícula 50% do valor da mensalidade. Para a escola é excelente, ela pode ser passada, por exemplo, a um vendedor, ou seja, ao departamento comercial que você tem. Ela pode ser repassada parcialmente ao professor que fez a aula demo. Ela teria mil funções, funcionar como uma taxa de reserva, né? Um fundo de reserva para a escola, enfim. Sim. Agora, o que você vai falar para o aluno? É o regulamento da escola, onde você pode justificar mediante uma bonificação. Olha, aqui com a taxa de matrícula te dá direito à prática de banda, ou te dá direito a participar de workshops durante o ano, ou te dá direito a uma ou duas reposições no ano. Você pode ter alguns argumentos bacanas para entrar nisso. Tem gente que dá um primeiro livro, ou que dá um caderno, que faz um kit. Hã? Então, você pode começar a achar justificativas que é para guardar a vaga do aluno por aquele período, guardar o horário dele. Ponto. Sim. Agora, como carta na manga, vamos supor que o cara fica chorando na sua orelha, quer um desconto, quer alguma coisa, você não mexe na mensalidade, você começa a dar desconto na matrícula. Olha, eu vou conseguir para você 50% de desconto na matrícula. Mas você Sim, isso fecha tem que falar. agora a anuidade. Então, é uma carta Uhum. na manga. Ou você vai fazer uma promoção, por exemplo, especial no Black Friday.
Quem fizer matrícula na semana do Black Friday é isento de taxa de matrícula. Então, é uma moeda de troca aos meus olhos. Cada escola é uma realidade, mas dá para você justificar de N maneiras. Midiane, Sim. qual o seu olhar? E dá para você utilizar esse dinheiro, né, de N maneiras também. É o que a Valéria falou, um fundo de reserva. Você pode pegar fazer esse fundo de reserva no início do ano e utilizar ele lá no final do ano. Para quê? Você pode pagar o seu 13º, o imposto sobre o 13º, né? Para você não tirar daquele mês, para aquele mês não ficar sobrecarregado para você. O que você pode fazer mais também? A gente costuma oferecer uma festa de confraternização para os professores. Pega daquele investimento que você está fazendo para alguma coisa, né? Ou melhorias para a escola. Enfim, realmente é um investimento, né? E tem várias maneiras de você utilizar esse dinheiro, né? E é o que a Valéria falou, você pode oferecer 50% de desconto na, na matrícula, né? Caso ele ficar chorando muito, né? Nossa, mas é super saudável você cobrar taxa de matrícula, não é uma coisa absurda. Eu sei que para muita gente, assim, não sei a quantidade de pessoas que reclamam isso para você, são muitas sobre a Sim, taxa? volta e meia sempre tem um outro, né? Então, o Então, são desconto que a gente poucos, não dá, são? Avalia assim, na quantidade de alunos que você tem para a quantidade que reclamam, são poucos, certo? sim, são poucos. Se a gente for analisar, Então, sim, são poucos. São sempre, poucos. sempre a proporção sempre vai ser pouca. E a gente tem que estar preparado para esses que vão reclamar. Aí vai É, usar esses exemplos que a Valéria deu realmente para ter uma carta na manga, sabe? E assim, e não deixar se abater, porque a gente sempre, né, quando chega alguém reclamando de alguma coisa, a gente sempre fica meio, não, vai ter sempre alguém que vai reclamar, sempre alguém que vai pedir desconto, mas se você colocar na ponta do lápis a proporção, se você vai ver 1%, 2%, às vezes não chega nem 1%, é 0,0 alguma coisa, sabe? é, E é até isso. porque a maioria, até porque a maioria desses que paga normal, eles são acostumados, por exemplo, pagar para os filhos. No inglês Uhum. tem taxa de matrícula, tudo quanto é coisa tem. No colégio tradicional tem taxa de matrícula, então eles estão acostumados. Geralmente são aqueles realmente que não são acostumados, né, com isso aí, né? Sim, Com essa. exatamente. Vou contar, eu fui me inscrevi num curso de natação há uns 3 meses atrás. Tem taxa de matrícula também. Aí você fala, para quê, né? Mas é isso É, aí. É é, regulamento da escola. Sim, Está no de acordo quando você passa o contrato. Existe uma taxa de matrícula estipulada em 50% da mensalidade. É, sim, sim, e às faz vezes parte. tem aquela promoção, né? Nós somos cursos livres, né? Não é. existe. A escola regular está mais lascada. O curso livre tem liberdade. Sim. Sim. E às vezes para chamar o aluno aquele mês, este mês a taxa de matrícula é isenta. Existe também. Você passa nas Exatamente. academias, você vê isso, taxa de matrícula só esse mês isenta. Você consegue enxergar, né? Para chamar Isso, mais. exato. É uma moeda de troca, né? Sim, Isso exatamente. aí. Gente, nós precisamos encerrar, porque eu tenho até um call agora na sequência, e eu acho que foi sensacional essa nosso primeiro plantão de dúvidas. Eu quero agradecer a quem participou, quem pôde entrar e trazer suas dúvidas, porque isso é muito colaborativo. A experiência de um, negativa ou positiva, é a solução do outro nosso colega, né? Agradecer Sim. demais a Midiane, vou pedir para ela se Obrigada. despedir. E semana que vem, às 9 horas da manhã, na terça-feira, nós vamos falar sobre mídias, sobre marketing digital, como usar melhor e como tirar as suas dúvidas no marketing digital. E quem vai estar com a gente é o Ryan, da Music Leads. Deixa eu ver. O Giovanni agradeceu. Nossa, Obrigada, Giovanni, você é Giovanni. um Obrigada, querido. Estou pessoal. morrendo de vontade de ir para aí, mas eu acho que vai dar certo. Nós vamos fazer, os vencedores do festival vão gravar uma música lá no estúdio do Jota Quest, e aí eu vou passar uns 2, 3 dias em BH. Aí a gente vai tomar um café aí na sua escola, tá bom? Vai ser uma alegria rever os meninos aí que eu amo de paixão, gente boa demais, trabalhadora, focada, sempre inspirada, né? Ai, que Então, mais legal. uma vez, obrigada a todos. Midiane, gostaria que você fizesse o encerramento para nós. Pessoal, primeiramente, muito obrigada, né, pelo tempo que vocês doaram nesse período de uma horinha. E vou deixar aqui só um adendo para vocês. Fluxo de caixa.
Parece assim, besteira, mas, gente, eu sempre falo nas empresas que eu trabalhei. Se você tem um fluxo de caixa bem estruturado, com todas as despesas dentro, todas as entradas e saídas, de verdade, você não vai precisar de mais nada, é só uma ferramenta só. O sistema para parametrizar, para ver se realmente está entrando tudo, se a inadimplência é bacana, é uma média sensacional, mas o fluxo de caixa realmente é uma ferramenta excelente. Espero que vocês, assim, aprendam isso de coração. Muito bom. Midiane, mais uma vez, Obrigada obrigada. de coração, pessoal. Qualquer gente, alguém quiser o contato também da Midiane, estou à disposição, depois eu passo, tá? De qualquer maneira, qual é o seu e-mail que eu vou colocar aqui? Meu e-mail é Midiane, Midiane. Nossa, vocês me desculpem, eu estou chegando perto porque eu estou sem lente. Eu tenho 8 graus de miopia, então tá, tá você complicado. quer que eu coloque Midiane. aqui, Valéria? Eu quero sim, Midiane, Eu porque tá, para eu ponho. digitar vai ser ruim demais. Eu coloco aqui, E se alguém depois quiser, eu passo o WhatsApp dela também, mas fica aqui já o Midiane N, n, arroba Midiane N, gmail.com. né, de nascimento, arroba Eu vou Gmail, colocar gente. o meu telefone também, se caso vocês... Fechou. Então vamos lá. Prontinho. Fechou, gente. Olha, um lindo dia para vocês, ainda uma linda semana, né? A gente está na Obrigada, pessoal. correria das audições, eu sei. Desejo sucesso para quem ainda não fez, que dê tudo certo. E a gente vai se falando aí. Beijo grande, linda semana, lindo dia. Midiane, fica com Deus. Beijo grande para Obrigada, você e para Valéria. os seus Obrigada, filhos. pessoal. Até mais, bom dia, Obrigada, sempre obrigado, por tchau, tchau. aqui. Tchau, tchau. Fechou, tchau, Tchau, tchau. 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 Tchau.